Eu acho que a gente pode começar, Denise. Acho que a gente já podia começar, né? Então, o nosso grupo de pesquisa, o planejamento que a gente fez, né, para esse ano, alguns momentos a gente vai oferecer para o próprio grupo, né, de pesquisa, com a participação de pessoas que podem contribuir com temáticas que são pesquisas que têm sido desenvolvidas por algumas pessoas, por alguns professores, alguns colegas, sejam daqui do Recife e também sejam de outros estados, como por exemplo o Félix, que é da Universidade lá da gente. Então, o Félix ele é professor titular da Universidade Federal de Sergipe, fez o doutorado dele na Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é docente do grupo de graduação em Ciências da Religião, dos programas de pós-graduação em Ciências da Religião e Sociologia. A gente já tem uma caminhada há algum tempo, ele já fez seminário aqui presencial no nosso programa, Ciências da Religião, não é? E a gente sempre se encontra, é parceiro de Silvério também em alguns trabalhos publicados, tá? E propôs fazer esse diálogo conosco hoje aqui, essa reflexão, né? Parte dela é estudo que ele vem desenvolvendo sobre a teoria burdiana, no que diz respeito à questão da religião, que é o que também nos interessa, essa interface do Deus e a questão do fato da religião. Porque também tem sido utilizado por mestrandos e também por doutorando em vários programas de ciências da religião no Brasil. Tá? Claro que Bourdieu não é um teórico tanto especificamente da ciência da religião, mas ele é sociólogo, e a religião entra dentro de sua dinâmica, de como ele percebe a sociedade, e como ele interpreta a partir da noção de campo, que perpassa uma boa parte da obra de Bourdieu. Então, aí o Félix topou, não é, essa manhã conosco, onde ele vai fazer esses pontos significativos da teoria do Bourdieu. Então, Félix, fica à vontade, a gente vai assistir, depois a gente vai fazer uma roda de diálogo com algumas questões, algumas perguntas, alguns pedidos de esclarecimento também, que a gente ouvir de vocês, tá certo? E depois a gente vê, né, um fechamento da manhã de hoje. E não pretende, evidentemente, que até o horário da reunião temática, de 9 a 11h30, vai até, como a gente achar que conseguir, né, mastigar um pouco, tá certo, as questões que o Pérez foi deixar conosco. Então, Pérez, pode começar a sua fala, a oração, e desde já a gente agradece o grupo de pesquisa Religiões e Identidades Diálogo, agradece por essa sua participação aqui hoje conosco, tá? Vamos seguir. Bom dia às pessoas presentes no espaço da Universidade Católica e também às pessoas que nos assistirão posteriormente através desta gravação de vídeo. Eu agradeço imensamente a Drância Elias e Silvério Pessoa, que são parceiros de pesquisas, de atividades acadêmicas. Pernambuco, para mim, é um estado muito especial, porque é minha terceira casa, né? A primeira é a Bahia, a segunda é Sergipe, a terceira é Pernambuco, onde, inclusive, eu morei por um bom tempo e onde eu fiz o doutorado em Sociologia na UFPE, em 2006, quando eu defendi sob a orientação do professor Alberto Mota e da professora Lina Juqueira, e voltei a Pernambuco na condição também de professor recém-doutor no programa de Sociologia e tenho tido uma relação muito próxima recentemente com a Universidade Católica, particularmente através de Silvério Pessoa e Drância Elias. Então, a gente tem produzido muitos textos e também participado de eventos acadêmicos e também, no caso de Silvério, de vez em quando eu tenho participado de shows
na condição de baixista. Então, é um prazer imenso falar para vocês. Infelizmente, a última vez que eu estive em Pernambuco foi no Carnaval de 2020, depois tivemos a pandemia e não voltei durante esses 4 anos, né? Acho que é o período que eu fiquei mais longe de Pernambuco depois que eu passei a visitá-lo em 2002. Então, eu pretendo, inclusive, estar presente fisicamente nos próximos meses aí com vocês. Então, a minha fala, ela é uma fala que eu intitulo No Caminho de uma Teoria da Religião em Bourdieu. Eu vou usar, sobretudo, como fundo, como base para essa apresentação, um texto No Caminho de uma Teoria da Religião Bourdieu, apropriações marxianas, que foi um texto que eu produzi juntamente com Severo Pessoa e Emerson Senna, que é professor da Federal de Juiz de Fora, e nós publicamos no dossiê da revista Horizontes, o dossiê Teorias da Religião. Então, obviamente que eu não vou apenas abordar a questão das influências da obra do Marx na perspectiva bourdieusiana em relação à religião, mas obviamente que eu vou também passando por esses elementos aqui constituídos. Então, aí uma representação, uma imagem que a gente tem usado, né, que é a imagem de uma tentativa do Bourdieu de ultrapassar, né, ir além do Marx, sobretudo na discussão sobre os capitais, nessa ressemantização que o Bourdieu apresenta com relação à economia política, que é o método proposto pelo Marx e pelo Engels. Então, só uma informação bem geral sobre Pierre Bourdieu. A gente está falando do sociólogo de língua francesa mais citado nas pesquisas, sobretudo no Ocidente, e também o autor mais traduzido para o inglês no campo da sociologia. É um autor do século XX, é um sociólogo que nasceu em 1930 e morreu em 2002. Foi professor do Collège de France e fundou a Atos de Pesquisa em Ciências Sociais, que é uma revista importantíssima no campo das pesquisas sociológicas. Bom, a gente está falando de um autor que produziu cerca de 70 obras. Obviamente que temos obras que são organizadas posteriormente à sua morte ou durante a sua vida, mas temos aí em torno de 70 obras e temos em torno de 600 capítulos e artigos de revistas. Então, poderíamos abordar a perspectiva bourdieusiana quando a gente fala de religião, primeiramente pensando essa questão da metodologia bourdieusiana, e aí é um esquema bem amplo dessa metodologia, nessas etapas metodológicas que estão, inclusive, presentes em praticamente a maioria dos textos do Pierre Bourdieu. Bourdieu tem uma economia de conceitos significativa, né? Então, campo, hábitos, poder simbólico, capitais, violências simbólicas, diríamos, esses são os textos, são os conceitos centrais da obra do Bourdieu, e depois uma série de conceitos complementares que estão associados a esse esquema metodológico. Então, esse é o esquema, as etapas metodológicas. Primeiramente, a marcação de um segmento social com características sistêmicas. Nós estamos falando de um autor estruturalista e vai ser bastante influenciado pela perspectiva do Claude Lévi-Strauss, quando ele, inclusive, faz a sua formação inicial, que é em filosofia, depois ele faz a passagem para o campo da antropologia, quando ele vai prestar serviço militar na Argélia. Depois ele faz uma passagem para o campo sociológico, sobretudo a partir do livro A Reprodução, que é o Chaboridon e o Passeron. Então, a gente tem aqui uma definição de um campo, né, de uma estrutura social, e aí a segunda etapa é analisar as posições que os agentes e os objetos têm dentro dessa estrutura.
depois ele vai decompor esse sistema, e aí entram conceitos complementares, como doxa, que é aquilo que é a verdade posta no âmbito do campo, a ilúzio, que é essa relação de encantamento dos agentes com relação às estruturas, e aí você tem o nomos, que é aquilo que é consensual, por exemplo. Então, são os princípios que fazem com que você identifique dentro de um campo as posições, a lógica, os sentidos, e as disposições subjetivas, que é quando o Bourdieu faz esse esforço de romper com a perspectiva tanto subjetivista, centrada no sujeito, como também objetivista, centrada na estrutura. Então, Bourdieu ele faz esse esforço de mediação entre esses dois temas clássicos das ciências sociais, que é agências e estrutura, ou seja, indivíduo, sociedade, e aí, nesse caso seria agente e estruturas sociais, e o hábito seria essa mediação, essa internalização da estrutura e externalização da subjetividade. Então, esse diríamos, é a metodologia bourdieusiana, e aí, sobretudo, ele pensa o hábito também como uma matriz relacional que produz ações, é por isso que a gente diz que o conhecimento praxeológico é o traço geral da abordagem bourdieusiana, sobretudo pensar as práticas sociais. E aí ele propõe a metodologia final de pensar uma problemática geral do campo. Então, esse é o esquema bourdieusiano, e é esse esquema bourdieusiano que o Bourdieu aplica ao conhecimento da religião, a pensar a questão da religião. Bom, primeiro, importante chamar a atenção, e o professor Danassi Elias destacou na sua apresentação, nós não estamos falando de um autor especialista no campo religioso, né, ou da sociologia das religiões. Nós estamos falando de um autor com uma pluralidade temática significativa, tanto obras sobre educação, sobre consumo cultural, sobre política, sobre economia e, obviamente, também sobre religião. Mas é importante chamar a atenção que o Pierre Bourdieu é um autor de síntese, da geração de síntese pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nesse conjunto de autores, você tem o Giddens, na tradição, por exemplo, da sociologia britânica. Então, a gente está falando de uma geração que faz uma série de revisões dos autores clássicos da primeira tradição sociológica, também a segunda tradição, e aí você tem uma pluralidade, diríamos, de temas. O Bourdieu está muito mais interessado em propor uma sociologia que se distancia da sociologia espontânea. Então, é uma ampliação daquele projeto durkheimiano do final do século XIX, início do século XX, de pensar uma perspectiva epistemológica no campo da sociologia, e que o leva a propor o que ele vai chamar de sociologia reflexiva, né? Então, é importante chamar a atenção que a gente tem um autor muito mais pensado para a sociologia da cultura. Bom, o Bourdieu tinha uma relação muito amistosa com relação à pesquisa sobre o fenômeno religioso, nos leva àquela relação com a religião que é muito cara para nós que estamos na ciência da religião, que pode nos levar a uma polarização de uma boa vontade com relação à religião, assumir uma posição, diríamos, de boa-fé e de defesa da religião, como também a gente pode assumir uma posição, diríamos, de questionamento, né? uma má-fé com relação à religião. Então, o Bourdieu ele acaba reproduzindo essa perspectiva, né? Essa polarização, ou seja, então ele entendia que era praticamente impossível realizar esse estudo científico da religião, mas, de fato, a gente tem um autor que acaba fazendo uma leitura crítica e acaba se enveredando pelo estudo da religião, mas como um esforço de aplicar uma perspectiva metodológica. Então, como eu falei, o Bourdieu estava muito mais preocupado em pensar
a elaboração de um projeto de uma sociologia rigorosa ao estilo durkheimiano, e aí ele acaba, e sobretudo pela posição metodológica que ele vai assumir, de sempre chamar a atenção que a teoria não pode estar dissociada da empiria, ele vai, então... Estão me ouvindo? Tranquilo, né? Então, vai ser uma obra amplamente recepcionada pelos pesquisadores, tanto no campo das ciências sociais, mas, sobretudo, no campo das ciências da religião, principalmente a partir dos conceitos de trabalho religioso, de campo e de hábitos, né? E sobretudo, esse conceito de trabalho religioso é o conceito central da sociologia bourdieusiana em relação à religião, e ele vai justamente trazer aquele conceito marxiano de trabalho e vai pensar a prática, a produção religiosa, se é que a gente pode até destacar inicialmente. Então, esses são os textos que você vai encontrar uma abordagem do Pierre Bourdieu com relação à religião. Não são muitos textos, mas eu destaquei aqui os textos mais importantes. Primeiramente, o Gênero e Estrutura do Campo Religioso, que foi publicado juntamente com uma interpretação da teoria da religião de Max Weber, foram publicados em 71 e depois foram publicados no Brasil em 78, através de uma obra organizada pelo Sérgio Miceli, que foi aluno do Bourdieu na França, no doutorado, chamada Economia das Trocas Simbólicas, que não é a primeira obra produzida no Brasil, traduzida do francês para o português. A primeira obra do Bourdieu foi a reprodução, que ele leva ao campo educacional, ele passa a ser um autor bastante discutido no campo educacional, mas, de fato, é a partir da Economia das Trocas Simbólicas e do Poder Simbólico, também traduzido pelo Sérgio Miceli e organizado no prefácio, que a sua obra tem uma inserção mais forte no campo sociológico das ciências sociais no Brasil. Mas são esses dois textos, a Gênero e Estrutura do Campo Religioso. Os são textos menores, né? Mas os dois principais textos, o principal texto é a Gênero e Estrutura do Campo Religioso, que ele faz um esforço de revisão de forma muito breve na dissolução do religioso em 1990, que ele vai retomar algumas questões postas lá na Gênero e Estrutura do Campo Religioso 20 anos depois. Uma questão importante é que, se você pega os primeiros textos do Bourdieu, sobretudo com forte apelo estruturalista na década de 60, 70, mais próximo da sua morte, em 2002, antes de estar doente no hospital, ele vai fazendo uma série de revisões e ele vai flexibilizando os conceitos. Agora, é bom sempre chamar a atenção que o Bourdieu sempre recomendou um uso instrumental dos conceitos e, sobretudo, uma relação direta entre a teoria e a empiria a partir de realidades concretas que você consegue aplicar essas noções. Então, como eu falei, ele tem uma desconfiança com a religião, sobretudo por estar numa cultura laica, como a cultura francesa, sobretudo no âmbito acadêmico. Então, ele entende que esse é um investimento reduzido por considerar o poder religioso dominado pela Igreja Católica. Então, ele acaba, de certa forma, também sendo influenciado pelaquela discussão que acontece na década a partir de 50, 60, mais ou menos, que é a ideia do paradigma da secularização com um declínio do poder religioso das sociedades, principalmente das sociedades ocidentais. Então, de certa forma, isso vai estar presente na obra, né? E aí a dupla negação que eu falei há poucos instantes, né? Quando ele vai falar da questão da validade, quando ele vai dizer quando ele vai questionar qual a validade científica da sociologia das religiões quando praticada por produtores que em diversos graus participam do campo religioso, que é aquela questão que eu falei para vocês de pensar a religião do ponto de vista positivo, né? Que às vezes a gente vê muito isso nos trabalhos dos nossos estudantes, a ideia de que eu sou do campo, então eu tenho mais acesso às informações. Mas essa tradição francesa, laica,
na academia vê isso como um problema, como uma contaminação dos resultados da pesquisa. Mas há também uma outra vertente, né, um outro lado dessa polarização, que é como é que a gente pode estudar uma religião se a gente não tem afinidade com o objeto, né? E aí a gente tem isso muito aqui na universidade, né? Acho que vocês que estão também numa universidade na área de ciência da religião, toda vez que a gente vai falar, ministrar alguma palestra, alguma atividade acadêmica, sempre pergunta, inclusive na sala de aula, sempre questiona qual é a sua religião, né? Isso tem sido bastante recorrente, essa questão de lugar de fala, e por essa relação que a gente tem de valores com relação ao nosso objeto, que é o objeto das ciências humanas. Então, essa perspectiva burgesiana não impediu, mesmo com essa desconfiança, que ele passe a fazer uma leitura sociológica da religião, a partir, sobretudo, daquele texto clássico, Gênesis e Estrutura do Campo Religioso, como eu falei, que é uma aplicação daquele esquema burgesiano lá presente na sua metodologia. Então, de certa forma, ele tem uma sociologia, que a gente pode dizer uma sociologia das religiões generalizada, e ele não fala especificamente de uma religião, então ele também acaba assumindo uma discussão ontológica sobre a religião, mas ele traz essa discussão para o campo para a seara do simbólico, que é a dimensão que o Bourdieu amplia da questão dos capitais do Marx, da economia política. Então, ele vai recusar qualquer explicação psicológica e fenomenológica do fato religioso, sobretudo como está lá presente do Durkheim, mas ele vai, sobretudo, trazer o conceito de trabalho religioso, como eu falei, o foco de toda a abordagem burguesa, né? A produção, é o ser como produtor, isso é, inclusive, do próprio Marx, no método da economia política. Ele vai focar sempre na questão das instituições religiosas, pensando na questão da estrutura do campo, e tem um conjunto de trabalhos que estão muito mais próximos dos trabalhos antropológicos, quando ele vai discutir, a partir do Marcel Mauss, aquele debate sobre crenças, rituais, magias, instituições mágicas e poder simbólico. Então, mas, de fato, aqui eu vou trabalhar discutir com vocês a questão do campo religioso e, sobretudo, pensar a questão do trabalho religioso. E aí algumas questões que a professora Célia Ribas faz, né, que é o tom que a gente vai aqui responder para vocês, se é possível Bourdieu contribuir para o estudo da ciência da religião, se podemos produzir conhecimento, né, se podemos aproveitá-lo, se podemos desenvolver trabalhos ou discussões teórico-metodológicas nessa área a partir da sua proposta metodológica, se a gente pode falar de religião em sociedades nas quais essas religiões não existem, ou em sociedades nas quais se encontram singularmente enfraquecidas, e se a noção de campo é, de fato, ainda possível dentro de campo religioso, dentro de sociedades cada vez mais segmentadas e, sobretudo, diluídas, né? Que, inclusive, o próprio Bourdieu vai fazer essa reflexão lá na dissolução do religioso, e a discussão que se coloca é se o religioso limita-se ao campo religioso, se a gente pensa o campo aqui como uma estrutura, como algo institucional. Então, as apropriações do Bourdieu, como eu falei, a gente está falando aqui de um autor de síntese que faz uma série de sínteses teóricas, metodológicas, e aí tem, sim, uma incorporação, primeiramente, do Durkheim, toda aquela discussão que o Durkheim faz nas formas alimentares da vida religiosa, principalmente aquela introdução, que é um texto clássico para a gente da área de sociologia ou ciência da religião, pensar a religião como linguagem, pensar a religião como um instrumento de comunicação, de conhecimento, de representação social, e pensar a religião do ponto de vista moral, e aí, nesse caso, como integração lógica e social, e ele traz essa discussão a partir da ideia de poder e violência simbólica, e, obviamente, pensar a religião concebida como um fato social, que é esse esforço durkheimiano importante de conquistar o fato religioso enquanto fato
social, né? Que é, de certa forma, algo que a gente é bastante criticado quando nós apresentamos as nossas pesquisas, quando a gente chama a atenção que a gente está aqui trabalhando religião enquanto representação humana, enquanto uma construção de indivíduos que participam de uma coletividade de representação do mundo. Então, essa apropriação também envolve, as apropriações também envolvem o Max Weber, e aí vem a discussão do Weber sobre poder religioso, vem a discussão do Weber sobre comunidade religiosa, comunalização religiosa, da classificação clássica do Weber de igreja e seita, a discussão sobre dominação religiosa. O Bourdieu, a gente sempre chama atenção para os meus estudantes, os meus orientandos e orientandas, quando eles vão usar a empresa de salvação. Não é uma construção, não é um conceito do Pierre Bourdieu, mas é um conceito do Max Weber, que o Bourdieu incorpora muito a ideia de imposição hierocrática, né? A ideia de construção de uma ampliação da religião além do culto e do espaço da religião, a ideia de bem de salvação, que é ofertado, e aí ele traz essa discussão do Weber para pensar essa racionalidade, a discussão sobre gênese histórica dos grupos, a questão do campo religioso, que o Weber também acaba não usando a expressão campo religioso, mas pensar essa posição dos agentes, e a ideia da autonomia das esferas, que não está exclusivamente presente no debate bourdieusiano sobre religião, mas está presente em todos os campos que o Bourdieu vai construindo, pensar a sociedade enquanto essa pluriconstitucionalidade de campos, né, de esferas sociais, e com uma certa autonomia. Isso é uma discussão que o Weber faz lá na sua metodologia no final do século XIX, início do século XX, e o Bourdieu traz essa discussão para pensar o campo e as apropriações marxianas, né? Então, você tem essa ideia, que eu vou trabalhar com vocês, a ideia da ideologia, né? Da ideologia, a religião enquanto uma ideologia, enquanto um elemento que está na superestrutura cultural, ideológica, a função política de conservação da religião, da ordem social, a questão da religião enquanto estratificação, enquanto um conjunto de diferenciações sociais. E aí, como eu falei, ele usa a linguagem da economia política e, sobretudo, ele vai trazer a ideia de mercado, trazer a ideia de trabalho, trazer a ideia de mercadoria, e vai converter o mercado em mercado religioso, o trabalho em trabalho religioso, e a mercadoria em bens de salvação, que aí ele consegue fazer uma apropriação juntando o Max Weber e o Karl Marx. Bom, então, como eu falei, primeiramente, essa teoria da religião trabalha com essa imagem de um campo, que é aquele esquema que eu chamei a atenção para vocês, por isso que eu começo com aquele esquema metodológico. Então, ele pensa essa ideia de que há um mercado religioso, que há uma sistematização. Está me ouvindo? Pois não, assim. Desculpa, você está passando os slides enquanto está falando ou não? Estou passando. Não, porque a gente aqui não está acompanhando você passar, não. Está parada, a primeira imagem ainda. Então, perdão. Então, foi isso que eu perguntei a vocês. Está passando a imagem? Então, assim, eu passei esses slides para Silvério, eu até pedi para compartilhar com vocês. Depois vocês podem acompanhar. Eu vou seguindo aqui e depois a gente... Agora saiu. Pode ser? Está em teoria da religião bourdiana. Isso, está passando, né? Porque tem um certo atraso. Certo. Okay. Pronto. Ok. Deixa eu só voltar aqui para ele. Olá. Porque tem um certo atrasozinho, tem um delay, né? Então, teoria da religião bourdieusiana. Então, assim, ele pensa essa questão do mercado, né? Como eu falei, associada a essa sistematização religiosa, e, de certa forma, o Bourdieu vai pensar o ser religioso, a pessoa religiosa, como um produtor, um consumidor e, ao mesmo tempo, produtor do que ele vai chamar de bens simbólicos de salvação, que é uma apropriação que ele vai fazer, como eu falei, juntando
conceito de bem de salvação do Weber, mas trazendo a questão do valor da produção do trabalho do Karl Marx. Então, podemos dizer que, em síntese, a gente tem aqui duas dimensões dessa teoria da religião bourdieusiana. Primeiro, a adoção de uma crítica filosófica e política da religião, que é quando ele vai trabalhar a questão da religião enquanto ideologia, ele vai se apropriar daquele debate do Marx e do Engels sobre o conceito de ideologia, né, que é o famoso livro publicado pós-morte, né, 1920, do Engels e do Marx, mas foi escrito na década de 40 do século XIX, e a elaboração metodológica do campo como o mercado religioso. Então, esses são, diríamos, os dois eixos pelos quais o Bourdieu trabalha a questão da religião. Então, primeiramente, como eu falei, essa crítica filosófica e política, né, que está nesse gradiente de pensar a religião como linguagem, como sistema simbólico de comunicação e pensamento, e aí, obviamente, que isso é uma apropriação do conceito de representação do Durkheim, traz a discussão sobre a religião enquanto sistema simbólico de pensar aquilo que o Weber vai chamar quando ele diz que a sociedade é um edifício simbólico, é uma representação do mundo, mas, sobretudo, é uma construção simbólica construída por indivíduos, por pessoas que participam dessa construção. Então, a religião traz essa totalidade, constrói a experiência do mundo, e ela tem essa função, e aí ele traz. Então, a gente tem aqui, até mesmo quando ele vai falar dessa crítica filosófica e política, ele incorpora conceitos e perspectivas durkheimianas, weberianas e marxianas e também hegelianas. Então, primeiramente, pensar a religião como uma função ideológica, né? E aí pensar de como as instituições sociais elas transformam, elas absolutizam o sobrenatural e como ela relativiza o arbitrário da dominação. Então, o Bourdieu trabalha com perspectiva, ele amplia a perspectiva durkheimiana da ideologia alemã, chamando a atenção que o poder simbólico, que é essa ressemantização da ideologia, ele é exercido com uma cumplicidade dos sujeitos, das pessoas que participam. Então, aí é onde entra o conceito de ilúzio, né, que é esse encantamento do sujeito com a estrutura, esse encantamento do sujeito com essa construção da experiência com o mundo, dessa construção simbólica. E aí, nesse aspecto, o Bourdieu vai dizer que a gente relativiza a gente absolutiza a realidade e relativiza o sagrado. Então, a função política da religião é destacada, e aí, como eu falei, tanto usa o Marx como o Weber, e ele vai ampliar como eu falei, essa discussão sobre ideologia a partir dessa elaboração do conceito poder e violência simbólica. Bom, então, a religião é uma força estruturante pelo qual a sociedade é constituída, que confere essa ordem, que estabelece esse caráter transcendente e inquestionável, e aí vem toda a aplicação dos conceitos de doxa, que é a fé nessas verdades, a questão da ilúzia, por exemplo, a questão de como isso é praticamente inquestionável para os sujeitos. Eu participei da banca do Adam Henrique, que defendeu um mestrado lá na Federal de Goiânia, organizado pela professora Andréa, e aí a gente discutiu justamente, eu propus a incorporação na dissertação do conceito de doxa, do Bourdieu. Então, o Adam ele fez uma pesquisa sobre a doxa conservadora de alguns sites, né, de alguns blogs bolsonaristas evangélicos que apoiaram as eleições de Bolsonaro em 2018. Então, a gente analisou uma série de temas que acabaram sendo reproduzidos. Então, assim, a gente está falando aqui de uma força estruturante que faz com que as pessoas tenham essa aderência ao campo, que é através do conceito de ilúzio,
Então, o Bourdieu ele vai trazer também a discussão do Durkheim, que a religião não surge do nada, né? Não é uma geração espontânea, não é uma nação do sagrado. Isso, o Bourdieu não está entrando no debate se existe Deus, se não existe, se os deuses existem, se os universais existem, mas ele está estudando a religião, a perspectiva durkheimiana de pensar, e ele vai dizer que todas as teodiceias são sempre sócio-odisseias, não há como analisar a ideologia religiosa, né, esse elemento simbólico, dissociando ela do elemento social. Então, inclusive, isso está até mesmo no próprio destaque, né, no questionamento que o Marx e o Engels fazem quando eles vão discutir a ideologia. Né? Não existe, obviamente, ideologia falsa e verdadeira. Existe ideologia colada, né, relacionada com alguma estrutura social. Então, ele traz essa discussão. Então, esse ser religioso, ele está vinculado a teias simbólicas materiais da história, modo de produção de vida e da cultura. Então, ele traz essa questão da produção do religioso, como eu falei, associado a estruturas sociais específicas, e aí ele vai ainda, nesse campo da crítica filosófica e política, chamar atenção para essa eficácia das estruturas simbólicas, a naturalização das práticas, no sentido de que elas passam a ser verdades inquestionáveis para a maioria das pessoas, e quando essas pessoas começam a questionar essas práticas, a ideia da illusion enfraquece e ela muda, então, de religião, e isso implica a elaboração dos hábitos, né, das identidades coletivas. Então, toda construção implica a construção de uma estrutura simbólica que faz com que sejam produzidas matrizes religiosas que determinam como esse sujeito pode estar dentro dessa matriz, dessa estrutura. Então, Bourdieu vai dizer que nenhuma sociedade aceita um sistema religioso divergente estruturalmente dela, isso está presente lá no Durkheim, vai construir a experiência desse mundo, vai legitimar, e aí ele vai falar de consagrações, né? Sanções santificantes, cultura no sistema de práticas e representações consagradas. Que essa é aquela ideia durkheimiana de sacralização do mundo, e que depois vai ser retomada pelo Michel Eliade, quando ele vai discutir a questão da sacralização do mundo, quando ele vai discutir a questão das hierofanias, por exemplo. Então, como eu falei, o Bourdieu adota esse conceito, e aí, em alguns momentos, ele se aproxima daquele conceito de alienação do Marx e do Engels, quando ele vai falar de que há uma separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, e, sobretudo, a produção do trabalho religioso, quem pode produzir esse trabalho religioso. E aí chegamos no segundo conceito, diríamos, o segundo elemento central da teoria do Bourdieu, que é a ideia do campo religioso. Obviamente que nós não estamos falando de conceitos dissociados, a gente está falando aqui estamos falando aqui de elementos que podem ser estudados separadamente. Então, tudo aqui em conjunto, dentro dessa metodologia bourdieusiana. Então, aí chegamos no conceito de estrutura social do Durkheim, mas, sobretudo, aquela ideia de objetivação do Durkheim, mas, sobretudo, o conceito de estrutura do Claude Lévi-Strauss, que é o estruturalismo como mega paradigma para a produção, sobretudo na tradição francesa, na década de 60, né? A gente pensar também que o Michel Foucault, bastante influenciado nos primeiros textos com as orientações que ele teve do Louis Althusser. Então, Foucault também é um estruturalista, assim como Pierre Bourdieu, inicialmente. Mas, embora o Foucault tenha rompido com o estruturalismo, né, tenha, inclusive, feito vários textos estruturalistas, o Bourdieu continua sendo um autor estruturalista, mas ele sempre chamou a atenção que ele era um estruturalista genético, porque ele traz uma discussão que é muito caro, a ausência muito significativa do estruturalismo, que é a questão da agência, né? Que é a questão dos indivíduos, que é a questão dessa mediação. Então, ele faz essa mediação através do conceito de hábitos. Então essa discussão ele traz para
o campo religioso. Então, como eu falei, a imagem do campo como mercado, e aí a gente não está aqui falando do mercado naquele sentido negativo que a gente às vezes vê, né, que os alunos e o senso comum, sobretudo quando vão falar das religiões alheias, né, sobretudo quando vamos fazer críticas a determinados segmentos evangélicos, a gente usa aquela imagem de que os pastores são meros vendedores de bens e são interessados apenas em extrair recursos materiais dos seus fiéis. Aqui a ideia do mercado é o mercado de bens simbólicos, por isso que a gênese e estrutura do campo religioso está lá no texto, no livro organizado pelo Sérgio Miceli, A Economia das Trocas Simbólicas. Então, esse é o ponto. Então, a gente precisa pensar, né, quando a gente está falando de mercado aqui, é o mercado simbólico. Isso não significa a exclusão do mercado material, mas o material é sempre pensado aqui do ponto de vista da sua função ideológica, do seu sentido seguro. Então, o Bourdieu vai dizer que o campo religioso é conflitual, é agonístico, como qualquer outro qualquer campo. Então, como eu falei, ele está nessa mediação entre a subjetivismo e o estruturalismo, como eu já falei, e ele vai elaborar essa teoria do campo a partir da busca de interação entre agentes, indivíduos ou grupos, e essas instituições, que ele vai sempre chamar atenção, que são estruturas historicizadas, que são genéticas. Então, toda estrutura a gente nunca vai entender na perspectiva bourdieusiana que a religião é algo fixo, que é algo lá distante, que ela vai sendo mudada a partir do confronto entre agentes e estruturas. Então, isso nos leva à elaboração do que eu falei alguns minutos atrás, que é o conhecimento praxeológico. Então, quando a gente fala de religião para Bourdieu, a gente está falando da prática religiosa, a gente está falando do sujeito produtor, e aí, nesse aspecto, a religião ela é pensada a partir dessa perspectiva pluridimensional, como mais um campo e não um único campo. E esse conhecimento praxeológico justamente busca entender essa captura, né? Se apresenta como uma ferramenta de captura entre essa dialética entre o social, a objetividade, e o social como subjetividade, que é o hábitos. Então, todo campo ele só funciona a partir do momento que você tem sujeitos compatíveis, sujeitos com senso prático, né? Que esse é o conceito central, inclusive, para pensar essa questão da prática do conhecimento, denominado de conhecimento praxeológico. Então, como eu falei, ele incorpora esse sentido do campo como algo evidente, aí traz a questão da illusão, e a pergunta, né? Porque o agente religioso foi capaz de fazer o que fez, né? O que leva os sujeitos a sequestrarem aviões e jogar esses aviões contra adversários ou inimigos religiosos, né? Então, essa é uma questão que só é explicada na perspectiva bourdieusiana a partir do conceito de illusão, que é aquela ideia do encantamento que as ideologias têm em relação às nossas visões e representações de mundo. Então, ele vai justamente chamar a atenção que todas as práticas são improvisações regradas. Eu, Drance e o Silvério, a gente até usou essa expressão improvisação regrada no texto que nós produzimos sobre os artistas da fé, sobre os padres cantores, de um dicionário que saiu global das religiões, que é realmente uma incorporação dessa ideia de como os sujeitos vão negociando com a estrutura e com a sua subjetividade. E aí, nesse aspecto, todo o campo religioso, como qualquer outro campo social, vai ser um campo construído a partir de demandas de ordem estabelecida, demanda de compensações próprias, e aí, nesse aspecto, o Bourdieu traz aquela ideia de que todo campo ele é um campo agonístico, conflitual entre aqueles que estão dominando hegemonicamente o campo e aqueles que estão tentando subverter esse campo. Então, primeiramente, esse campo religioso é uma realidade, é relativamente autônomo, ele tem uma certa autonomia
está no Weber, mas ele vai dialogando com outros campos. Então, você vai falar, por exemplo, dos artistas da fé, que é essa incorporação de práticas religiosas no campo artístico e vice-versa. Quando a gente vai falar, por exemplo, da politização da religião, ou pensar politicamente a religião, quando a gente tem, por exemplo, atores políticos, eles levam o campo religioso para o campo político e vice-versa, mas existe uma certa autonomia em qualquer campo que faz com que você esteja falando na condição de pastor, na condição, por exemplo, de político. Então, essa racionalização das crenças e do rito, que está lá no Weber, e, sobretudo, pensar a produção, reprodução, difusão de serviços religiosos, a questão da complexificação institucional, a moralização das práticas das representações e as estruturas e interesses políticos. Esses são os traços, são os elementos centrais dessa autonomia, dessa dinâmica do campo. Interesses religiosos externos, e aí interesse aqui é aquela disposição que nós temos de participar do jogo. A autonomia, como eu falei, sobre algumas autoridades temporais, sobretudo nos campos políticos, mas essa autonomia é sempre relativa. A questão de pensar o campo religioso como espaço de luta, de estratificações, e aí ele traz aquela discussão lá do Marx e do Engels, né, da divisão social do trabalho, e aí pensar, por exemplo, que quem que tem a legitimidade de produzir o trabalho religioso. Então, principalmente quando a gente estuda instituições religiosas, como a Igreja Católica, como a Igreja Presbiteriana, como a tradição muçulmana, por exemplo, que vai dizer quem pode, de fato, dizer que isso aqui é sagrado, isso aqui não é sagrado, isso aqui é uma prática religiosa, isso aqui não é uma prática religiosa. Isso é o que o budismo vai chamar de trabalho religioso, que é essa definição do que seria a doxa, ou seja, o nomos de qualquer campo religioso, e aí ele vai dizer que há uma disputa entre quem domina e quem é dominado. Então, como eu falei, o campo religioso é mais um campo diante daquela teoria das esferas do Weber, e, sobretudo, há sempre uma disputa entre a produção legítima da religião e a produção não legítima. E aí vem todo o debate sobre gestão dos bens de salvação por um corpo de especialistas. Esse é um princípio weberiano que está lá nos seus textos, sobretudo os textos do Weber, quando pensa a questão da autoridade religiosa, ou seja, existe religião, existe uma instituição, a partir do momento que existe uma burocracia religiosa, então o Bourdieu traz isso. Então, isso já falei, da questão da concorrência, e, sobretudo, desse esforço de deslegitimar algumas práticas religiosas. Então, ele traz muito, como eu falei, para pensar a questão da religião, essa disputa entre laicato e o clero, né, os especialistas e os laicos, os leigos, e há uma discussão, sobretudo, como há uma disputa entre esses agentes com relação a essas questões. Eu estou aqui só passando para a gente já chegar no final e a gente estabelecer alguns diálogos. E, por último, a questão, como eu falei, do método, ou da linguagem do método da economia política, que é o conceito de mercado religioso, né? Então, como eu falei, é uma visão metafórica, que não está dizendo que o mercado capitalista, embora não se exclua essa leitura, mas estamos pensando na religião a partir da produção de bens religiosos ou religiosos de salvação, e pensando na questão dos capitais, né? Que quando há essa disputa entre especialistas e leigos, por exemplo, quando você pega um diácono, né? Quando você pega alguém que não necessariamente ainda recebeu a ordem a ordem de ser sacerdote, né, que é um dos como é que se diz, dos elementos centrais de distinção, né? Então, o leigo pode celebrar a missa até um certo limite, mas, por exemplo, toda a consagração da hóstia, por exemplo, não cabe ao leigo. Então, isso é o que o Bourdieu vai chamar dos capitais, né? Então, quem possui esses capitais, né? Então, as mulheres não dispõem de capitais para se tornarem sacerdotes, no campo católico, por exemplo, diferente de outras religiões que já lhes dão esse capital.
Então, na verdade, você tem uma imagem do campo como um mercado, entre aspas, disputado entre empresas de salvação, que disputa pelo monopólio da produção e distribuição dos bens simbólicos de salvação. Então, na verdade, pegando aqui um campo empírico, a gente tem uma disputa no Brasil, por exemplo, de quem constrói o templo religioso mais situoso, né, com mais destaque na cidade do Recife, por exemplo. Então, você tem essa disputa pela ocupação do espaço, por exemplo. Você tem uma disputa pelos fiéis, né? Porque isso, inclusive, vai gerar também dividendos materiais. Então, não estou dizendo que o Bourdieu não vai pensar a questão material das religiões, mas, sobretudo, pensar que essa questão material está sempre associada a uma construção simbólica. Então, ele traz esse debate para pensar o mercado religioso enquanto um modo de produção religioso. Como eu falei, ele incorpora a linguagem do Marx da questão da mercadoria, e aí ele vai traduzir isso para bens religiosos, e pensar a questão da circulação dos bens religiosos, como eu falei, a partir de uma competição entre os sujeitos. Então, a dinâmica do sagrado é explicada através de elementos constituintes dessa análise marxiana da mercadoria. Eu vou aqui só passar, para a gente depois discutir, porque algumas questões eu já falei, a questão das tensões, das lutas, e aí o exemplo das tipologias weberianas que ele vai trazer, né, está lá nesse anexo, né, onde ele vai fazer um comentário à teoria weberiana, e só que passando, e conceito de trabalho religioso, que é um conceito importante para a gente pensar, ele vai pensar a questão da autonomia da religião, mas, sobretudo, pensar como nós produzimos crenças e práticas a partir de um grupo. Quem está, quem acumula capitais suficientes para se apresentar como agente porta-voz especializado, investido de poder, capaz de responder de práticas e discursos necessidades próprias a grupos sociais determinados. Então, nós sabemos que a ordem sacerdotal é um dos sacramentos, por exemplo. Então, você tem todo um processo de formação, 4 anos de filosofia, depois mais 4 anos de teologia, para ser ordenado como sacerdote católico, por exemplo. Então, a partir desse momento, você está autorizado, você possui o capital simbólico católico para falar em nome da religião. E se você observar que cada religião tem os seus ritos de passagem, tem um conjunto de transmissão e de incorporação desses capitais, e aí a discussão sobre o trabalho religioso vai muito nesse sentido de quem está com esses capitais para produzir o trabalho religioso. Então, a religião é um trabalho simbólico e material, que está posto um gradiente que vai de um momento primitivo, a máxima apropriação entre produtores e consumidores de bens, com a formação do campo e do ápice. Então, toda aquela discussão durkheimiana, né, de produção do religioso, de sacralização do mundo, mas, nesse caso aqui, ele exacerba a questão da divisão do trabalho, a questão da luta pela monopolização dos bens simbólicos, tanto da produção como da distribuição, e o esforço de desapropriação dos indivíduos. E aí ele vai trabalhar, como eu falei, a religião sempre como produção, trabalho religioso, a produção anômica, pelo autoconsumo, a produção coletiva, que é a distinção entre especialistas e consumidores. Então, a gente tem muito isso, por exemplo, que essa questão do gerenciamento do sagrado, que aí vem daquela ideia da empresa de salvação do Weber, essa disputa que existe entre sacerdotes e fiéis, geralmente os sacerdotes dizem qual é o limite, né, que os fiéis podem ir, e vice-versa, porque não necessariamente apenas os sacerdotes estabelecem esses limites, não é somente a voz da instituição oficial que está presente no campo religioso. Então, eu vou aqui passar, né, só para a gente já ir para o final, pensar a questão do legado. Eu acho que, primeiramente, há uma contribuição de pensar essa correlação entre estruturas materiais e estruturas simbólicas, pensar o religioso dentro dessa dimensão humana, pensar a questão da teoria dos campos, né, dentro dessas práticas discursivas em contextos empíricos,
e pensar, sobretudo, a religião como um campo de luta. Então, esses seriam os 3 elementos que eu destacaria, inicialmente. Pensar essa questão da atomização das esferas de valor, que o Weber discute lá na sua obra, e todo esse processo de diferenciação, e pensar a questão do conceito de campo a partir de uma estrutura religiosa, a situação dos agentes e mostrar que a religião é mais uma das esferas, como qualquer outra esfera, constituída por interesses, por interações, por disputas e por tensões. E aí, só para a gente fechar, as críticas que são, em geral, colocadas por Pierre Bourdieu, né? Primeiro, a discussão sobre uma reprodução da realidade social, embora ele tente fazer esse esforço de pensar o hábitos, mas ainda você tem sujeitos que acabam muito vinculados a essa reprodução das estruturas. É um autor estruturalista, com estruturas que às vezes são pensadas como estanques, a visão utilitarista dos agentes, muitas vezes a ideia de que a gente age a partir de interesses utilitários, a liberdade limitada dos agentes, a definição da matriz geradora, onde começam hábitos, essa naturalização das estruturas sociais, a abordagem mais apropriada das religiões como um caráter mais institucional, e aí eu vou falar daqui a pouco, porque isso é um problema hoje, quando a gente pensa que depois que vai retomar na dissolução do religioso, essa visão da lógica de mercado também é uma crítica que se faz a Bourdieu, pensando os sujeitos como meros consumidores, e não só apenas consumidores, mas também são consumidores com vozes ativas. Ainda temos nesse texto uma visão antinocêntrica da religião, como eu falei, muito influenciado pela tradição judaico-cristã, que inclusive isso vai se reverberar na tradição fundante desse campo, né? E aí muitas vezes o campo religioso asiático, nem o afro-brasileiro e outros microcampos ou outros que você vai construir não estariam suficientes. E aí, para fechar mesmo, eu sempre recomendo que a gente pode sim utilizar Pierre Bourdieu. Começamos pela gênese e estrutura do campo religioso, não tem como estudar a religião sem passar por esse texto, mas é importante ir além desses textos, mas, sobretudo, discutir os textos mais metodológicos, né? Conhecimento, o senso prático, economia das trocas simbólicas, os demais capítulos, e, sobretudo, a distinção e o poder simbólico. Seriam textos iniciais para a gente aplicar aquele, diríamos, referencial metodológico nas nossas pesquisas. O que eu estou chamando a atenção é que, e eu digo isso também para as discussões sobre a educação, a reprodução é um texto importante, mas é um texto datado da década de 60. Não dá para a gente trazer e transplantá-lo para entender a educação no Brasil. O mesmo se diz com relação ao campo religioso. Então, embora o campo religioso seja, digamos, menos contextual, porque a reprodução é muito sistema francês, né? É o sistema francês que ele analisa com Chabourdon, Passeron, mas o campo religioso tem uma discussão ontológica, mas ainda é um texto muito carregado dentro de uma tradição judaico-cristã, sobretudo na questão dos conceitos. E aí, a discussão que se coloca hoje, pode-se falar da religião quando não existe campo religioso, o próprio Bourdieu já apontava isso na dissolução do campo religioso, onde começa o campo, onde termina o campo religioso, não só o campo religioso, mas nesse caso, que é o nosso objeto de pesquisa, a gente não sabe muitas vezes onde começa esses limites. A gente viu muito isso na discussão na pesquisa que nós realizamos sobre essa relação entre espetacularização da religião, entre mediatização da religião, e agora as minhas pesquisas que eu realizo sobre política e religião, e pensar, sobretudo, que muitos agentes simbólicos atuam fora da instituição religiosa. Isso não é nenhuma novidade, mas isso está ainda muito forte na gênese estrutura. E pensar, sobretudo, essas atividades simbólicas que estão à margem do campo, que não foram analisadas por Bourdieu. E, por último, pensar também a questão da monopolização da produção simbólica, que isso não está
presente em todas as sociedades. O trabalho simbólico da religião, por exemplo, não compete apenas com, digamos, outros religiosos, mas você tem uma certa incorporação por parte de alguns agentes religiosos de outras práticas. Então, por exemplo, quando o pastor incorpora, né, ou é formado numa perspectiva da psicanálise, por exemplo, ele se forma, inclusive, em psicologia, depois se apresenta a partir de um discurso bastante questionável de que ele é capaz, por exemplo, de curar as pessoas que possuem identidades LGBTQIA+. Então, ele vai usar a psicologia, e aí o seu trabalho religioso não está apenas restrito ao trabalho do campo religioso. E, por último, como eu falei, pensar esses processos contemporâneos de dissolução do religioso. Então, foi um passeio aqui pela obra de Pierre Bourdieu, como obviamente que muitas questões para apresentar, e obviamente que por isso que eu pedi para o nosso colega, professor Silvério Pessoa, tanto distribuir o texto com vocês, como também o material desta apresentação, para que o processo de aprendizagem e discussão seja mais ampliado. Então, é isso, Drance. Peço desculpa se eu falei demais, falei 1 hora, mas eu fiz aqui um esforço de síntese e penso que posso ter me empolgado em alguns momentos. Drance? Ok. Ok, Pérez. Bom, a gente poderia agora fazer uma apreciação, também colocar as nossas perguntas, sem necessariamente estar diretamente ligado com a fala do Pérez. Está me ouvindo, Pérez? Está me ouvindo? Está me ouvindo. Então, Estou ouvindo. A gente pode ter questões ou perguntas relacionadas ao que a gente já leu em livros de Bourdieu, a interpretação da questão da religião, ou também levantar algumas questões da fala, né, que o Pérez colocou para nós, esses 40 minutos, né, por aí, vamos dizer assim, em cima dos principais tópicos relacionados, sobretudo à noção de hoje, e é o que de fato tem mais sido utilizado no programa de ciência da religião, ou também sem ser ciência da religião, em qualquer outro campo. E saber que essa noção de campo ela tem sido muito utilizada do ponto de vista da sua relação com o mundo inteiro, para entender as dinâmicas sociais, etc. Então, a gente poderia ver, ficar aberto a gente fazer algumas apreciações, algumas colocações. Uma palavra. Você não está vendo a gente, não, né? Tá? Agora estou. É porque eu fechei a apresentação. Não sei se acender a luz. Talvez melhore um pouco, né? Acho que vamos acender aqui as luzes para ver se melhora um pouco a sua visão sobre nós. Melhorou mais. Tá bom. Luiz é doutorando no nosso programa de Ciências da Religião. Estuda e produz há algum tempo sobre o espiritismo no Brasil e um pouquinho para além do Brasil. Parabenizar ele, Pérez, por esse panorama. Não é fácil para quem ainda não tem uma leitura de poder compreender, mas a preocupação de quem vai usá-lo, a sua teoria semana, é saber como ainda essa teoria responde aos tempos atuais, na abordagem. A parte do campo religioso realmente é diminuto, mas a teoria é muito vasta e às vezes criticada pelo certo estática, né? Em função da relação agro-campo, uma dialética, podemos dizer, de indivíduo e coletividade, há uma circularidade. Então,
Pérez, aproveitando o seu conhecimento, está válido para nós utilizarmos, dentro do dinamismo que nós temos hoje, porque não só são lutas, né, dentro do campo religioso, há mais coisas por trás, principalmente o aspecto político que está crescendo ultimamente aqui no Brasil. Você faz essa análise. O que é que você acha do que é forte e do que é frágil de utilizarmos a teoria do campo religioso nas nossas análises teóricas? Acho que vai responder outra pessoa ou acho que ele responde logo? O que você está colocando em relação ao que é frágil, o que é Os focos frágeis para não se utilizar o a limites da noção de campo para pensar a religião hoje. Né? Porque, na verdade, existe um pouco essa discussão até onde ou até onde vai o alcance, né, com a noção de campo, na medida em que o campo religioso, seja ele qual for, brasileiro, latino-americano, global, tem, evidentemente, passado por grandes transformações. Então, até onde a noção de campo acompanha e contribui, evidentemente, para entender e pensar, tá? E até onde também, não é, mostra os seus limites, não é, enquanto uma teoria. Que não é ruim, evidentemente, é só para a gente ter uma noção, vamos dizer assim, dos tópicos, numa linha, numa perspectiva de forma mais a própria noção de campo. Outra pessoa que queira falar, Eu quero pedir emprestado essa pergunta aí, porque talvez, não sei se Pérez está me estudando qualquer coisa que deve passar aí. Aproveitando essa pergunta, quais são talvez os autores que estão fazendo esse desdobramento? Porque eu acho que o Pérez falou umas 2 ou 3 vezes sobre a importância, por exemplo... Está me ouvindo, Pérez? Estou ouvindo. Eu acho que ele falou 1 ou 2 vezes, por exemplo, da necessidade de pegar, por exemplo, a reprodução e colocar na realidade atual e tudo mais. Então, justamente pegando carona nessa pergunta, de até que ponto está válida a teoria de Bourdieu hoje, quais são talvez os autores que ele tem lido que podem ajudar a gente a fazer justamente essa atualização de Bourdieu, entendeu? Podemos... Parece que dá para a gente já conversar um pouco? Sim. Bom, primeiro que é inerente à nossa área do conhecimento essa dinâmica com relação aos nossos objetos, né, as nossas temáticas. Então, como qualquer outra área social, como qualquer outra esfera social, a gente vive no fenômeno religioso hoje diferente do que vivíamos há 50, 100 anos atrás. Então, isso a Daniela Vileger já tinha destacado em alguns momentos, tá? O próprio Peter Beck já tinha chamado a atenção. Então, eu acho que existe uma dimensão, que é aquela dimensão onde o Bourdieu aplica empiricamente os exemplos, a descrição da realidade, que está lá na Gênese e Estrutura do Campo Religioso, que não necessariamente se aplica a todos os processos históricos. Então, o Bourdieu vai fazer uma associação entre o processo de urbanização, formação das classes, formação das instituições sociais, mas aquilo só se aplica lá na gênese. É por isso que o nome é Gênese de Estrutura do Campo Religioso. Então, não significa que todas as dinâmicas históricas sejam iguais. Isso já foi discutido por Weber, já foi discutido pelo historicismo lá no início do século XX, com a questão do Dilthey, por exemplo, da questão da singularidade dos processos históricos. Né? Então, eu acho que a dimensão empírica da Gênese e Estrutura do Campo Religioso, como dos demais textos do Bourdieu, elas estão esgotadas, porque elas foram estudadas a realidades, a práticas observadas empiricamente. O que a gente tem que discutir, e isso não vale somente para o Bourdieu, isso é inerente à nossa área de conhecimento, que é a das humanas, como esses conceitos eles conseguem dar conta dessa realidade e como a gente pode revisar os próprios conceitos. Nesse aspecto, existe uma dimensão antropológica
do Pierre Bourdieu, da sua obra, que é essa relação entre teoria e empiria. Os conceitos são sempre noções, sempre abertas, sempre abertas. Então, isso significa, isso tem sido feito com os revisores, isso tem feito com essas pessoas que têm trabalhado com esse conhecimento prático geológico, de que é preciso repensar. Bom, o conceito de doxa dá conta, vamos aplicá-lo. Conceito de illusion dá conta, vamos aplicá-lo. O hábitos, possivelmente, é o conceito mais criticado do Bourdieu. Diríamos, é o conceito onde há uma crítica muito forte, sobretudo dos pós-estruturalistas ou pós-modernos, por exemplo. Então, nesse aspecto, eu acho que é possível, sim, utilizá-lo, é possível aplicá-lo, mas, obviamente, que a gente não está fazendo aqui uma leitura mecânica ou uma leitura, diríamos, laudatória, né? Uma defesa do Bourdieu, né? Enquanto, quando você vai discutir Marx, por exemplo, você tem a leitura do Marx enquanto importante, um gênio do ponto de vista teórico, metodológico, um grande filósofo, um grande economista, um sociólogo do regime capitalista. Então, mas isso não significa que você não precisa criticá-lo, porque isso é produção científica, isso é uma obra discutida dentro da comunidade científica. Então, a gente tem que discutir mais-valia, a gente tem que discutir mercadoria, a gente tem que discutir trabalho, discutir mesmo. Então, o que é que se faz? Então, o que é que o Ricardo Antunes faz lá, quando ele vai discutir que não existe mais conceito de classe, existe classe que vive do trabalho? Isso ele não está desmerecendo o Marx, pelo contrário, ele está revigorando o Marx. E eu penso que a gente também precisa fazer isso até ver onde a gente consegue aplicá-lo, aplicar as suas teorias. Então, vamos pensar. Então, e é importante chamar a atenção que o campo, essa ideia de campo, ela é uma construção nossa. A realidade, né, o Durkheim fala isso, né, conquistar o fato para a sociologia. Então, a gente está falando de na nossa área de humanas, as ciências humanas, lá das palavras e as coisas do Michel Foucault, a gente está falando de sujeitos produtores. A gente não está falando de seres que vivem da mesma forma há 100 anos atrás, há 500 anos atrás. A gente está falando de seres que produzem simbolicamente e ressemantizam essa produção. Então, nesse aspecto, a gente está falando, nós estamos falando de sujeitos que já fazem leituras de si mesmo, não necessariamente leituras sociológicas. Então, você vai estudar espiritismo, as pessoas já têm uma leitura de si ou das suas práticas sociais. Então, quando a gente diz, olha, existe o conceito de campo espírita, é nós que estamos construindo, é nós que estamos aplicando a realidade. E eu acho que a gente precisa entender essa realidade sempre como algo dinâmica, sempre como algo de transformação, que faz com que os conceitos sejam repensados, sejam ressemantizados. Então, existe uma dimensão empírica, e é esse ponto que eu chamo a atenção, que ela é datada. Mas essa dimensão não é exclusiva da obra do Bourdieu, é de qualquer discussão no campo das ciências humanas. Então, o campo espírita no Brasil, no início do século XX, era no início do século XX, era outro campo. E isso precisa ser aplicado. A gente precisa aplicar essa teoria. Então, a gente só vai saber se a perspectiva teórica ou metodológica é capaz de ser suficiente com uma maturidade teórico-metodológica. Então, se tem algo que a gente observa muito nos trabalhos de dissertação do mestrado, que é normal, isso faz parte, né? A gente está no processo de amadurecimento. Muitas vezes é uma aplicação mecânica das teorias, dos conceitos, porque é o processo de aprendizagem, ou seja, a gente começa a fazer uma leitura crítica dos autores, ter uma certa autonomia, ter uma certa fase da nossa vida, que não significa necessariamente o fim do doutorado, né? A gente vai mais à frente, jogando um pouco mais de capital, usando a expressão bourdieusiana. Então, eu penso que é possível, sim, usar esses conceitos. É sempre uma opção metodológica, é sempre uma opção teórica,
E nem sempre todos os conceitos, obviamente, vão ser capazes de dar conta da realidade, e é por isso que a gente muitas vezes faz uma apropriação de demais conceitos de outros autores para completar as nossas pesquisas. Então, existe sim como eu falei, a gente está falando do autor mais citado nas ciências humanas, e, obviamente, que vai ser um autor bastante criticado. Quando a gente fala de citação, não significa somente essa adesão, né? Então, tem um texto muito interessante da professora Maria Eduarda Mota, que, inclusive, Drance conhece, Silvério conhece bastante, esteve na banca de Silvério, tanto na banca como na defesa da qualificação do doutorado, é uma parceira, produziu um livro fantástico chamado Bourdieu Brasileiro. Inclusive, a Maria Eduarda esteve aqui conosco numa aula inaugural que eu convidei, aqui no programa Sociologia. Então, ela faz essa leitura de como a obra do Bourdieu foi incorporada no Brasil, a partir do Sérgio Miceli, a partir do Gessé de Souza, a partir do Afrânio Catani e outras pessoas, obviamente. Mas essa leitura, essa incorporação dos conceitos, nunca foi uma mera reprodução desses conceitos. Então, diríamos, a riqueza de um autor, de uma obra, que eu considero uma obra de peso, como a obra do Bourdieu, é essa capacidade dela de ser revisada, de ser repensada, e, sobretudo, de ser criticada mesmo. Então, acho que é esse o papel. E o próprio Bourdieu já chamava a atenção disso. Então, a chave explicativa que ele coloca é: pensem as estruturas sempre do ponto de vista genético, histórico, construtivista, historicista. Mas se o conceito de campo e hábitos, por exemplo, não vão ser mais condições de dar conta, então vamos pensar outras formas de pensar essa questão do religioso. Por exemplo, para fechar aqui, não dá para pensar o religioso de forma autônoma. Não dá para a gente pensar. Por isso que essa autonomia ela é sempre relativa. Como é que a gente vai discutir hoje religião sem discutir política, sem discutir mídia, por exemplo? Não tem como, né? E o Weber já chamava atenção disso, né? Que a religião está muito mais interessada na vida terrena do sujeito do que na vida pós-tudo. Espero ter contribuído, Drance, e colegas, com as questões. Bom, alguma questão? Eu queria somente levantar um aspecto. Quando eu estudava a teoria do dom em Marcel Mauss e apresentava os nossos trabalhos, e sempre vinha uma certa crítica relacionada à questão do conflito. Que a teoria do dom, sempre quando a gente utiliza do ponto de vista para análise, né, de alguma situação relacionada à sociedade, essa teoria parece que não nos leva a uma percepção acerca do conflito, como, por exemplo, a teoria marxista, ela é evidentemente uma teoria que o conflito é o motor, vamos dizer assim, de toda a discussão que ela faz com relação à sociedade em qualquer tempo que a gente possa determinar. E aí fiquei também com essa preocupação relacionada à noção de campo, não é? Quando não está, de fato, estabelecido, que essa noção trabalha também, ou traz no seu bojo, a questão do conflito que a gente percebe tanto intracampo religioso, como também extracampo religioso na relação, né? Por exemplo, você colocou aqui várias críticas aqui. Por exemplo, pode-se falar de religião quando não existe campo religioso. E vai colocando várias críticas que são interessantes para a gente poder ter essa percepção dos limites, vamos dizer assim. Mas a questão do conflito não está colocada, não é? Como é que a noção de campo dá conta da questão do conflito que está estabelecido tanto no campo, né, como também na relação do campo com o extracampo, com a economia, com a política, etc. e tal. Aí eu acho que aí ela perde força, porque a gente fica numa análise interna, percebendo exatamente a partir dos elementos que a noção de campo nos ajuda a entender, para poder ter uma certa dinâmica, não é? Acerca, por exemplo, da religião, terciarista, etc. e tal, diversos tópicos que a gente levanta, mas a gente passa desapercebido também pela questão do conflito, como algo que é inerente, tá certo?
não só ao campo religioso, à vida dos indivíduos no campo religioso, que vivem a sua experiência de pertencimento religioso sobre a base de conflito, embora, né, muitas vezes, especificamente relacionado ao campo, mas com realidades extra-campo que entra no campo, como também do próprio campo que vai para fora. E a gente não percebe um pouco essa dinâmica, como é que a noção do campo trata exatamente isso. Não sei se tu me entendeu a minha colocação. Sim. Eu queria trazer um exemplo para vocês aqui, para ilustrar isso que o professor Drance ali chamou a atenção. A gente tem uma cidade aqui na Grande Aracaju chamada Nossa Senhora do Socorro, que é uma cidade da Grande Aracaju, que é o equivalente à cidade a cidade que você tem ainda da praia de Jaboatão dos Guararapes, né? Você tem uma cidade aqui que é da Grande Aracaju, a cidade de Dormitório, uma cidade com mais de quase 200 mil habitantes, e você tem como prefeito da cidade o Padre Naldo, que o Padre Naldo foi deputado estadual pelo PCdoB, se candidatou à prefeitura de Nossa Senhora do Socorro e ganhou, né? E já está no segundo mandato. O Ronaldo Salles, que foi meu orientando no mestrado aqui de Ciência da Religião, que agora é meu orientando no doutorado de Sociologia, fez uma pesquisa sobre a laicidade, a gestão do Padre Naldo no município de Nossa Senhora do Socorro, discutindo a questão da laicidade. Veja bem, o Padre Naldo ele é um ex-padre católico. Né? Por que ele é um ex-padre católico? Porque ele acabou se envolvendo com uma das fiéis e acabou largando a condição de sacerdote e passou a morar com essa fiel. Então, ele se apresentava para a comunidade de Nossa Senhora do Socorro como um ex-padre, né? Alguém que se casou, que construiu família, né? Que foi honesto para a comunidade de Socorro, porque ele assumiu publicamente a sua relação. Mas ele ainda é chamado de Padre Naldo. Então, ele é chamado de Padre Naldo. Então, dentro do campo religioso, ele não é mais padre. Então, ele não tem legitimidade mais no campo religioso. Então, ele não fala mais ele não celebra mais missa, ele não atua mais no campo religioso. Só que agora aconteceu um problema, isso porque foi uma polêmica semana passada aqui. O Padre Naldo resolveu lançar a companheira como candidata à sucessão municipal. A lei não permite. Então, ele apresentou ela não mais como uma esposa, mas como uma ex-namorada. Inclusive, a própria mulher foi para as redes sociais dizendo: não, eu nunca fui casada com o Padre Naldo. Eu sempre fui namorada do Padre Naldo. A gente morava junto, mas a gente não mora mais. Então, eu estou dando esse exemplo coloquial para dizer que você tem um sujeito que utilizava essa representação de família, né, de casamento, hétero e tal, mas agora o campo político se sobrepõe ao religioso, porque em nome de um pragmatismo político, ele está negando, ele está assumindo uma relação que não é muito bem vista no universo católico, do qual ele veio como sacerdote. Então, o Padre Naldo, e aí eu fui, inclusive, para um evento semana passada aqui, a chamada Comenda CLG, né, que é um cacique aqui do Estado, no século XVI, tem uma série de medalhas, e aí foi homenageado o prefeito do Socorro. Então, simbolicamente, ele se apresenta como Padre Naldo. Então, como é que você vai analisar o Padre Naldo? Então, como um sujeito do campo religioso católico, do campo católico, ou vai estudá-lo como um sujeito do campo político? Então, é ao mesmo tempo campo religioso e campo político. A gente não sabe onde é o limite do Padre Naldo enquanto um ex-sacerdote católico e onde começa a atuação do Padre Naldo como um sujeito do campo político. Então, nesse aspecto que essa estrutura de onde começa o religioso e quando termina o político, ela, nos dias atuais, ela é cada vez mais fluida, ela cada vez mais dissolvida. E o Bourdieu já tinha chamado a atenção a isso na década de 90.
Aonde começa a atuação de um sacerdote, seja ele qual for? No campo midiático, onde termina? Aonde começa a atuação de um sacerdote no campo educacional, por exemplo? No campo da psicanálise, da psicologia, por exemplo? Então, eu penso que a gente precisa tomar esse campo como algo flexível, como algo volátil, como algo cada vez mais, diríamos, não tão fixo. Porque eu sempre me lembro da discussão do Stuart Hall, quando ele vai discutir as identidades, né? Das nossas identidades. De que forma nós... Que está lá no relacionismo simbólico, que está lá no Goffman, está lá no Mead, né? Aquela ideia das máscaras sociais, dos teatros sociais. Eu acho que a gente tem que pensar essa pluralidade dos sujeitos contemporâneos, mas que ele vai trazendo elementos dos diversos campos e construindo uma identidade subjetiva. Entendeu? Era só para ver aí, quando você fala do padre, é exatamente aí que entraria o conceito de conflito, para ter uma percepção exatamente dessa relação, ora padre e ora, evidentemente, não mais padre, mas aquele que está na atuação política. Aí entra, evidentemente, a dimensão do conflito para ser dirimida, para ser aprofundada, não de um lado ou do outro, mas exatamente nessa relação de aprofundar exatamente o conflito. Não, sim, o conflito pode estar estabelecido lá que está. A minha questão é a relação de ser entendida, mesmo que ele não mudou, deixou de ser padre, mas é um fiel católico ainda, e talvez na frente de outros fiéis, porque tem uma noção, tá certo, como especialista, a partir do que foi, quando era legitimamente padre, reconhecido pela instituição. Eu pensei que ser, mas não perdeu o capital dele de especialista. Não perdeu, ele continua com esse capital. Sim. Né? Na relação com os fiéis, ele está muito distante, porque ele tem por teologia, especialização, foi um sacerdote em exercício por muito tempo, então ele tem um capital que não vai se desfazer. Agora, ele perde, ele sente a força do jogo mudar, né? Desde o campo, dentro do catolicismo. Ele perde legitimidade para dentro também, né? Os pessoas vão gostar, vão abandonar ele, não sei o quê, mas ele continua, de alguma maneira, mantendo o debate. Ele é interessar e continuar com isso, né? Mas, vamos para frente. E outras questões ali, teremos ainda... Alguém ia falar quando estava na segunda pergunta, não tem, eu não sei. Você perguntar isso. Há um conceito interessante em Bourdieu, inclusive os críticos dele levantam essa questão da reflexividade. Eu achei fantástico esse conceito, porque ao a gente se adentrar numa pesquisa, a gente já incorporando esse conceito, já podemos fazer uma própria análise da teoria de Bourdieu, passando do nosso ponto de vista. Não tem uma neutralidade nenhuma, pesquisa tem uma neutralidade. A seleção das fontes, a seleção do tema, o desenvolvimento do próprio teórico do seu pesquisa. E ao se utilizar o Bourdieu ou não, esse conceito deveria ser muito melhor explorado, aí, do ponto de vista da autocrítica, né? Como nós estamos entrando no campo de pesquisa, com nossos hábitos, com aquilo que nós incorporamos. Mas não é um conceito muito fodido, né, dele. Fica muito preso a questão de campo, até porque os conceitos do Bourdieu são muito interligados. Você não pode discutir o conceito de campo sem entender hábitos. Há uma interrelação forte. Eu discuti esse conceito
eu tenho um curso sobre uma oficina que eu ministro sobre Bourdieu, que já ministrei também muitas disciplinas no mestrado e no programa de sociologia aqui, tanto do mestrado e do doutorado. Já ministrei essa disciplina várias vezes, com várias parcerias, e já ministrei também cursos. Então, Jogo de Fora, já ministrei um curso na Unicap remoto com o Silvério em 2020. Então, a gente discute lá a questão da sociologia reflexiva. Está como um dos elementos centrais lá quando a gente mapeia a sociologia bourdieusiana como uma sociologia da sociologia, né? Então, isso quando a gente vai trabalhar com a profissão de sociólogo, quando a gente vai trabalhar usos sociais da ciência, por uma sociologia reflexiva, que é o texto dele. Então, eu acabei, obviamente, não tratando por uma questão de tempo mesmo, mas eu tenho um material que discute essa questão, né, das oficinas. O que nós estamos fazendo aqui agora é uma atividade reflexiva. Existe uma diferença entre o sujeito da prática e o sujeito reflexivo, que é essa distinção que o Bourdieu coloca. Ou seja, o senso comum ele não faz reflexão, né? A nossa vida cotidiana, a gente não faz reflexão. Nós também somos sujeitos ativos, nós também somos sujeitos da prática. A gente vivencia práticas sociais, né? Então, a gente também, nós também estamos imersos em ilúzios. Não podia estar dizendo que o sociólogo está isento, não. Ele é aquele sujeito frio, calculista, né? Do positivismo. Não, isso não existe. A gente não está observando os fatos sociais como coisas, de forma alguma, né? A gente está imerso. Então, essa atividade reflexiva é um olhar, é a sociologia da sociologia. É uma percepção de que o conhecimento sociológico não é a verdade absoluta, não é a única forma de pensar a realidade social. É uma das. Mas a gente também tem que refletir como é que a gente produz os nossos conhecimentos. Bom, você pega qualquer texto, pega campo científico, pega o uso social da ciência, é uma paulada na ciência, é uma paulada na comunidade científica. São textos que, inclusive, as pessoas não gostam. Você pega campo científico mesmo, ele vai dizer, olha, o campo científico é um campo como qualquer outro campo, com disputa, com tensões, com acúmulo de capitais, com hierarquização. E o pessoal não gosta. Os cientistas não gostam. Então, esse campo da reflexividade também está presente nas discussões que a gente faz em outros momentos. E aí, só para voltar uma questão que Drancy deu exemplo do padre, foi muito esse ponto que Drancy complementou. Esse sujeito, para a comunidade, ele não tem mais legitimidade para a instituição, ele não pode mais falar como padre, ele não pode mais celebrar a missa, mas ele ainda é visto pela comunidade e pelos meios políticos, pelos demais pares da política, como padre. Por isso que ele usa ainda o capital simbólico cardinal. E ele não se incomoda de ser chamado de padre, entendeu? Embora não seja mais padre de exercício. Então, assim, precisamos, como diz o próprio Bourdieu, historicizar as estruturas. Então, o que é que... Vamos pensar o campo, né? O campo conservador no Brasil, que ganhou uma emergência nos últimos anos. Esse campo conservador, que elegeu um ator pornô, inclusive de filmes gays, homoeróticos, como defensor da família, da propriedade, da tradição, da vida de uma sociedade heterossexual. A gente está falando de... Vamos pensar que a eleição do Alexandre Frota, por exemplo. Boa parte de eleitores evangélicos. Então, isso é a dinâmica do campo político contemporâneo. A gente está falando de um campo conservador que faz com que o cara mais conhecido como um dos principais donos de uma casa de prostíbulo em São Paulo se candidate como defensor da família tradicional brasileira, com votos dos evangélicos. Então, como é que a gente entende isso? Entendendo essa dinâmica do campo. Então, uma das recomendações bourdieusianas, quando ele vai pensar conceito de campo, é: você precisa reconstruir a lógica do campo. Você precisa reconstruir os sentidos, as dinâmicas do campo, sejam eles quais forem. Por isso que ele fala, sempre pegue os conceitos
de forma aberta, sempre pensando nessa relação teoria e empiria. Você vê que a manifestação que Bolsonaro fez em São Paulo, os percentuais de participação lá foram maiores de católicos do que de evangélicos. Claro, os dois estavam presentes fortemente, evidentemente, mas como o São Paulo foi um grupo de pesquisa da USP interessado em questão de religião que fez, no momento, a pesquisa para ver, tá certo, o grau de pertencimento que estava lá. Então, você tem um campo de conservadores hoje no Brasil, do ponto de vista religioso, que se somam em termos de pertencimento diferente do ponto de vista religioso. Não é? Estão lá dentro de um fortalecimento político, por exemplo, de uma extrema-direita, de um tipo de fascismo, etc, etc. Mas estão, evidentemente, concatenados juntos, de alguma maneira, a partir desse interesse que está colocado lá politicamente. Embora que exista um conflito de base do ponto de vista dos pertencimentos, que não estão aflorados lá, porque estão amarrados pelo posicionamento político que estão colocando lá. Está colocado lá. Então, aí, evidentemente, se juntam. E outros tópicos que o Pérez colocou, do ponto de vista da pauta, evidentemente, conservadora no país, que aglutina, evidentemente, todo mundo dentro de uma posição de defesa, né, em relação a essa pauta. Aí vem, né, todos aqueles que se identificam. Como um conceito da capital influencia o indivíduo, um fenômeno social, tanto na... Ouviu, Pérez? Não, se puder falar um pouco mais alto, eu agradeço. Como o conceito de capital cultural influencia o indivíduo ou o fenômeno social no campo das artes. como o conceito de campo cultural influencia as pessoas no mundo das artes. É uma artista aí. Todo influenciado. eu tive veja bem na verdade o capital cultural é quem constrói a sua visão de mundo, né? Inclusive até mesmo a definição do que é arte, por exemplo, do que é um objeto artístico, vai partir do seu conhecimento acumulado. Eu lembro que eu sempre tive dificuldade de entender determinados preços das obras de arte. E os preços das obras de arte estão muito relacionados com o capital cultural, de você entender, de você ter conhecimento que aquilo ali é uma obra de arte, que aquilo ali tem um significado, por exemplo. Né? Tem um artista de Recife que eu já fui algumas vezes, eu sempre ia almoçar lá na oficina, eu tinha muita dificuldade de entender a linguagem, né? Que é o Brenan, por exemplo, né? É fantástico a obra dele, mas para você entender o valor de um Brenan, você precisa ter um capital cultural para entender que aquela obra vale realmente o que está sendo solicitado. Então a gente vê muito isso em arte contemporânea, né? Então, eu dirigi um centro de cultura da universidade, que é o CUTARTE, então a gente tinha durante muitos anos, 5 anos, e a gente tinha algumas exposições que eu falava para uma vez eu cometi uma gafe, assim, para um professor de artes lá, eu disse, não entendi essa exposição. Ele fez, mas tem obra de arte que não é para você entender. É para você, para provocar, entendeu? Eu disse, não, você tem razão. Tal. Então, não só o capital cultural em relação à arte, mas o capital cultural em relação a tudo que a gente constrói em relação à interpretação do mundo, por exemplo. Então, o capital cultural é esse conhecimento acumulado. Né? É quem norteia a nossa visão de mundo. Então, até mesmo que a gente define o que é uma obra de arte e o que não é uma obra de arte, é fruto desse
capital cultural. E aí esse esforço, por exemplo, de ensino de artes, por exemplo, na educação básica, né? Traz muito essa ideia de você construir um capital acumulado em relação à questão artística. Mas, como eu falei, a gente... aí, o dia pega esse conceito de capital cultural e vai dizer o seguinte, vá para a escola, né? Qual é o grande conflito que existe hoje, por exemplo, entre uma geração docente de professoras e professores com as questões que nós estamos aí enfrentando de inclusão social, de diversidade social? Então, nós aqui, nós que somos de uma geração, temos toda uma linguagem, por exemplo, capacitista. Eu descobri que a minha linguagem ela é capacitista quando eu fiz algumas oficinas com algumas formadoras aqui na universidade, né? Mas o conceito de capacitismo é algo novo para a gente, né? Que é essa ideia quando a gente atribui toda uma linguagem pejorativa, por exemplo, às pessoas que estão com necessidades especiais, por exemplo. E essas pessoas estão chegando cada vez mais no nosso espaço escolar, seja na universidade, seja nas escolas de educação básica. Então, como é que a gente lida com isso? Então, a gente não tem capital cultural. Eu não tenho capital cultural para discutir, por exemplo, o capacitismo, e nem para entender o capacitismo. Estou lendo agora para entender, né? O mesmo quando a gente vai para práticas étnico-raciais, por exemplo. Então, o capital cultural é justamente esse conhecimento acumulado que nos dá, inclusive, a linguagem com relação à compreensão do mundo. E qualquer discussão sobre o consumo cultural passa pela questão do capital cultural. Por isso que o Plano Nacional de Cultura, que foi feito lá no governo Dilma, né, foi promulgado no governo Dilma, ele também tinha uma ampla dimensão de formação, não só para os produtores, mas também para as pessoas que iriam consumir essa obra artística nas suas diversas linguagens. Em relação à cultura e à arte, é muito interessante como o próprio Bourdieu fala que as questões artísticas na França, por exemplo, são uma disputa também. É um campo em disputa. Então, por exemplo, ele desnaturaliza isso que o Pedro falou agora, né? Ele desnaturaliza qualquer noção de uma cultura boa ou uma cultura ruim, como se isso fosse desprovido de interesse. Então, tem uma coisa muito legal. Agora, a Voz agora, inclusive, está publicando os seminários de Bourdieu no Collège de France. Né? Sim. E é fantástico perceber, inclusive, o próprio capital cultural que ele tem e como ele vai trabalhando os conceitos a partir de uma discussão de arte. Então, assim, para quem eu acho que é um campo muito interessante usar Bourdieu, justamente porque ele faz uma série de análises dos conceitos dele, da caixa de ferramentas, como ele chama, dos conceitos dele a partir da arte, entendendo a arte como mais um campo em disputa, e não uma coisa naturalizada. Né? A questão do gosto, por exemplo, é muito interessante quando ele fala sobre o que é bom gosto na França, e como o bom gosto é um campo em disputa. O bom gosto, geralmente, é o bom gosto dos eruditos, da classe média alta, né? E como ela vai, o campo é as classes mais eruditas, de classe média alta, elas vão naturalizando o que é periférico como negativo, né? Como pobre, artisticamente, inclusive. Né? Eu acho muito massa entender a arte a partir do viés de Bourdieu, inclusive pelo arcabouço que ele tem. Por exemplo, ele fala no seminário do Collège de France, o trabalho de Velázquez. Ele faz toda uma conceituação a partir dos conceitos dele de Velázquez e como Velázquez é apreciado na França, na Espanha. É muito interessante. Então, no caso, o conceito de campos também, porque também é aplicado no mundo da arte. O conceito de campo pode ser aplicado, por exemplo, ao grupo de pesquisa de trance. Foi disputa. Vamos pensar que existe uma disputa
Sim, qualquer universo social, ele pode ser aplicado, segundo Bourdieu, você pode reconstruir o conceito de campo, ou construir lógicas, tentar entender sentidos. Então, o conceito de campo é uma ferramenta metodológica, é muito interessante ele retomar essa questão, que pode ser aplicado desde uma estrutura de milhões de pessoas a uma estrutura constituída por poucas pessoas. E aí você pode pensar também em microcampos, né? Campos dentro de outros campos, por exemplo. Então, você pensa, por exemplo, as chamadas igrejas inclusivas, né? Das que a gente tem muita pesquisa hoje sobre isso. Então, a Igreja Anglicana de Recife faz casamentos de pessoas LGBTQ+. Mas nem todo o campo anglicano permite. Então, você tem uma disputa interna aí dentro dos anglicanos, por exemplo. Então, o campo é uma construção sua, se você passa a aderi-lo, se você passa a utilizar ele como ferramenta metodológica. Aí eu lembro que uma vez a gente estava discutindo com um departamento e a colega disse: estou lendo tanto Bourdieu que agora tudo estou vendo conflito. Sim. Sim, Luiz. Voltando agora ao assunto da historicização do campo. Isso aí pode fazer uma aproximação com a antropologia cultural. E aí, sim, comecei a utilizar aquele fórum para poder ajudar a colocar mais na época contemporânea as questões simbólicas, juntando o pensamento Bourdieu com a antropologia cultural de Gleason. Você já tem algum material, alguma coisa sobre isso? Não, lembrar que o Pierre Bourdieu, ele praticamente não abandona a antropologia, né? Inclusive, Bourdieu faz essa ruptura quando ele vai para a Argélia e vai estudar a sociedade cabilha, né? Que é a sociedade tradicional da Argélia. Então, diríamos que essa passagem da filosofia para as ciências humanas, né? Da abstração para a realidade, para o mundo real, para o empírico, se dá inicialmente pela antropologia, e ele não larga a antropologia durante toda a sua formação. Mas isso essa historização da estrutura é onde ele rompe com o Lévi-Strauss, de certa forma, quando ele faz essa ruptura com o Lévi-Strauss. Então, ele continua, assim, muito próximo de uma leitura antropológica. Se tem algo assim, Drancy fez o doutorado em sociologia, a gente fomos colegas lá da UPE, eu vim da história, Drancy também. Tem uma leitura muito, às vezes, engessada no campo sociológico com relação às teorias, e que na antropologia isso é mais flexível, é menos, o campo, às vezes, é mais do que a teoria. Na sociologia, às vezes, a teoria vira meio que obsessiva. É um esforço de comprovar a aplicação do conceito, muitas vezes. Por isso que na sociologia, as discussões, as disciplinas metodológicas são muito pesadas. Mas eu diria, sim, que há essa dimensão antropológica da obra do Bourdieu que ele nunca abandona. Bom, gente, acho que Você já pode ir, eu vou ficar contigo. ele está querendo falar porque ele está usando Bourdieu na tese dele para usar. Eu, inclusive, comecei a usar Bourdieu por causa desse seminário de Silvério e de Pérez. Inclusive, Pérez, agora eu pude agradecer a Silvério, deixa eu me agradecer então, você nem sabe, mas eu utilizei ele já é doutor na minha agora. tese por causa do seminário de vocês. Foi muito ótimo. Obrigado. Obrigado, que bom. Silvério, quer falar uma palavra? Não, agradecer a Pérez. Ô, Pérez, a pergunta de Gabriel com relação à atualização de autores, se é que existe atualização, mas a partir de Bourdieu, o livro de Maria, né? De Maria Eduarda. Sim, tem o livro de Maria Eduarda, tem um livro do
do Encrever, né? Trabalhar com Bourdieu. Não, o que não vai faltar é produção atualizada do Bourdieu. Tem muita coisa. Tem muita coisa. E tem textos. Eu posso até mandar alguns textos mais do campo religioso, da ciência da religião. Então, tem muita crítica. Isso aí não é um autor que não faltam críticas, obviamente. Que bom. Tem que trabalhar com Bourdieu. Trabalhar com Bourdieu, tem vários textos, E esse eu pegaria esse da Maria Eduarda, Bourdieu brasileira, que é uma obra fantástica. Ela entrevistou muitas pessoas que trabalharam com Bourdieu, o Miceli, o Gessé, o Afrânio, entendeu? É um livro volumoso, para esquecer da UFPR. Eu fiz um show de abertura na Aliança Francesa, no lançamento do livro. Sim, isso, velho. Ele presente para ela. Vale legal uma olhada. Bourdieu é brasileiro. Bourdieu é brasileiro. Maria Eduarda. Pérez, a gente agradece a sua disponibilidade e participação para hoje. Obrigado, Pérez. Valeu. Tá certo? Quando você vir ao Recife, aí eu vou lhe pagar com uma cachaça. Tá bom? Eu levo outra para vocês. Capital Simbólica é a cachaça. Silvério tá com esse blazer aí todo chique, né? Tá frio na cidade. Você não vai para a multa de Del, não, né? Não, vou não. Silvério disse agora que tá frio em Recife. Eu disse, não acredito, não. Frio em Recife. Eu tenho reunião, rapaz. Sei. Não, eu tô querendo ir para... Eu tô propondo aqui, a convite de Brenda, uma mesa redonda. Até aviso a vocês, mas é na Ampox. Que é mais fácil conseguir financiamento. Viu? Grande abraço, viu? Grande abraço para vocês. E qualquer coisa, estou à disposição. Grande abraço. Tchau.